Ok. Então, o meu plano, por causa do lance as minhas experiências com aulas em Quixadá, nas sextas-feiras, quando a quinta-feira é imprensada, é muito frustrante. Eu adoro dar aula, mas eu gosto de fazer um bom uso do meu tempo. Então, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. A gente imprensa no feriado, onde talvez tenha professor aderindo à paralisação na quarta. E aí você já tem quarta e quinta, e aí fica uma fraqueza emocional muito grande para emendar a sexta. Entendeu? Eu conheço os meus alunos porque eu já fui aluno. E se eu vou ter uma aula gravada e eu tenho 25% de direito à falta, para que eu vou na sexta-feira se eu posso só assistir a gravação? Então eu não estou com a menor vontade de vir de Fortaleza só para cá para dar essa aula para não ter ninguém. Então eu não venho, porque eu amo dar aula, mas tem que ter gente para isso. Então, qual é a minha sugestão? A minha ideia é eu fazer duas horas de aula, assim, as 2 aulas agora para compensar da semana que vem. Mas, vocês tendo outros eventos, principalmente reunião, que é uma coisa que vocês têm que estar lá, né? Fosse aula de outro professor, eu mandava gazear a aula do outro professor. Mas reunião não dá para gazear, porque você tem que estar lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compactar, que normalmente a gente faz muita prática em sala de aula, né? Eu vou tentar compactar a teoria aqui e aí eu já vou passar a atividade para vocês desenvolverem durante a semana que vem, para a gente se encontrar daqui a 15 dias. Então, aí a gente tem uma responsabilidade dupla, de que aquilo que vocês tiverem com dificuldade ou não compreenderem, vocês vão lá no Discord e colocam lá, estou com dificuldade, não estou conseguindo, não entendi fazer isso. Porque se vocês chegarem daqui 15 dias e disserem, nem consegui, nem deu certo, aí eu vou ter que tirar a pontuação, porque também é responsabilidade individual. Tudo bem. A gente está no... Eu ainda recebo. Porque assim, normalmente o primeiro dia de aula eu acabo sendo muito duro, porque os alunos eles levam a gente muito na chacota, né? De dizer, o professor fala e não faz, ou então a maioria das pessoas não leva a sério. Só que eu também sei que existe um risco muito grande de o aluno perder as primeiras atividades e eu já cortar a partir dali, ele ficar muito frustrado de que já está com muita nota baixa e desistir da disciplina de forma prematura, e o objetivo não é esse, ok? Então a gente vai avaliar caso a caso. Então, normalmente o primeiro mês é o mês da misericórdia, então deixa o pessoal entregar as atividades atrasadas sem problema. O problema é que o primeiro mês já está acabando, né? A gente já está com um mês de aula. Então, se eu for esticar isso para frente, né? Por exemplo, se eu daqui a 15 dias voltar e o cara não tiver entregado nada, já está com 1 mês e meio. E o cara não fez nada, não entregou nada, e eu não posso ficar esperando, porque aí eu estou enganando o aluno, estou dizendo para ele que ele vai conseguir, quando claramente ele não vai, porque não está tendo o mínimo de adesão ao projeto de disciplina, ok? Então, tentem até domingo, tá certo? Enviem até domingo, porque é quando fecha o nosso primeiro mês, e aí depois de domingo, bola para frente, projetos novos, atividades novas. Só o que a gente vai ter para essa semana e para os próximos 15 dias é quase a carga de pontos, é maior do que a carga de pontos que nós recebemos para o passado, porque são os 3 projetos que já começam a criar corpo, que é o dos vetores, que provavelmente vai dar dor de cabeça para quem não fez um FUP bem feito, mas sugiro que vocês tentem fazer, peçam ajuda no Discord, procurem a monitoria. O projeto do Tamagotchi, que é o que eu vou falar hoje, exato, o projeto do Tamagotchi, e o projeto da conta. Então, vocês têm bastante atividade para fazer, ok? Então, bora lá. Esse daqui é o repositório de projetos da disciplina. Tem alguns dos que nós já fizemos. Vocês vão ver aqui o carro. Aqui o carro. Esse é meu carro, tá? Eu baixei a foto dele. Aqui todas as atividades do carro, entrar, descer, a modelagem do carro. Nós fizemos a motoca, a modelagem, buzinar. Vou ter buzinar na motoca.
Talvez as atividades aqui estejam ligeiramente diferentes das nossas. É porque eu vi o que vocês fizeram, achei legal, eu coloquei aqui. Lapiseira e grafite. Vai. Não vai não. E aí nós temos a de ontem, que eu passei em sala, que é mestre dos vetores. E essa daqui para casa, que é fácil se for feita do jeito fácil. E é difícil se não for feita do jeito fácil. Que é a do Tamagotchi. Enquanto ele carrega. Vou começar dessa daqui, tá? Vocês já tiveram um Tamagotchi? Quem? Mas o do teu era tipo esse daqui, dos botõezinhos? Ah, tá. Tu herdou já, né? Então, qual é a ideia do Tamagotchi? Mas vocês sabem o que é isso, né? É um Pou. Só que é um Pou muito, muito, muito mais legal, porque é um dispositivozinho só para ele. E você tinha as opções, tipo, esse daqui era dando suco, dando comida pro bichinho. E aí, diferente do Pou, que é uma paia, porque ele não morre, o Tamagotchi morre. Então, se você não der comida, se ele baixar o nível de saciedade para 0, ou se você não der banho nele, ele pode morrer de infecção, de sujeira. Ou então, se você brincar com ele, brinca bichinho, brinca, brinca, ele pode brincar tanto que vai zerar a energia, ele morre de tanto brincar. O coração fica batendo tão forte que morre de cansado, né? Ele não aguenta mais, e você pega a bola, e aí ele morre. Então, nosso objetivo, os alunos dizem que se não tiver um projeto que os bichos do projeto morrem, não fui eu que fiz. Então, a nossa ideia é modelar um Tamagotchi. Vocês vão ter um Tamagotchizinho, só que um Tamagotchi simplificado, tá? Então, fazer isso do jeito fácil é fácil. E o objetivo do Tamagotchi é explicar a importância dos modificadores de acesso e dos métodos GET-SET. Para que eu preciso de um GET-SET e para que eu preciso de um modificador de acesso? Como vocês leram, ou se não leram, vão ler ainda, e quando lerem vocês vão poder acompanhar a teoria bem direitinho. Os métodos GET-SET, que não necessariamente tem esse nome, eles são empacotadores de acesso para proteger as variáveis. E proteger as variáveis da forma como você quiser. Então, eu vou mostrar o Tamagotchi, e aí depois eu vou para o código falar do GET-SET, tá? Então, eu vou direto aqui para funcionalidade, tá? Então, quando você cria um Tamagotchi, toda vez que você dá um init, você cria um Tamagotchi. No nosso modelo, eu só posso ter um bichinho ativo ao mesmo tempo. E o nosso bichinho, ele tem 5 variáveis, certo? 5 variáveis não, 5 atributos básicos. O primeiro é a energia, o segundo é a saciedade, o terceiro é a limpeza, o quarto é diamantes, quantos diamantes ele tem, ele ganha diamantes brincando, e o quinto é a idade. Então, conforme você vai interagindo com ele, ou ele vai descansando, ele vai ganhando de idade. Conforme você brinca com ele, você vai ganhando diamantes. Então, esses são os atributos do nosso Tamagotchi. Quando você inicia o Tamagotchi, eu coloquei para você dar para ele os três atributos principais, que é energia, saciedade e limpeza. Então, vamos acompanhar. Eu iniciei um Tamagotchi com 20, 10, 15. Então, ele começa com 20 de energia, de no máximo 20, 10 de saciedade, de no máximo 10, e 15 de limpeza, de no máximo 15. 0 de dinheiro, ou de diamantes, e 1 de idade. Okay? Se eu inicializar outro Tamagotchi, eu perco o Tamagotchi antigo e começo um Tamagotchi novo. Sucesso até aí? Ok. Então, de cara, só olhando para cá, a gente vê quais atributos. Tem outros 3. Quais são os que vocês estão vendo? A máxima saciedade, a máxima limpeza e a máxima energia. Porque você tem que controlar o quanto ele tem em comparação com o máximo que ele pode ter. Então você tem aí 8 atributos só de cara. Ok? E aí você pode brincar com o seu Tamagotchi. Todos os métodos de ação com os bichinhos, brincar, comer, dormir. Não, morrer não é método. Brincar, comer e dormir são ações que alteram o estado do teu bichinho. Por exemplo, comer gasta 1 de energia. Seja bem-vindo, querido.
Comer gasta 1 de energia, só que aumenta 4 na saciedade. Comer é um estômago muito porcalhão, comer diminui 2 na limpeza. Eu podia colocar para gastar dinheiro para comer, né? Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. 0 de diamante e 1 de idade, ou seja, ele gastou 1 turno para comer. Então aqui, se eu mandar comer, o que vai acontecer? A quantidade de energia... perdão. Eu ia começar com brincar. Brincar gasta 2 de energia, 1 de saciedade e 3 de limpeza, porque ele fica muito sujo brincando. Brincar ganha 1 diamante e 1 de idade. Aí comer da mesma forma, só que comer ganha 4 de saciedade. Dormir faz ele dormir até recuperar a energia inteira. Se ele tinha 10 de energia, do máximo de 20, eu mando ele dormir, ele vai dormir até ficar com 20 de energia. Só que ele gasta 1 de tempo para cada turno dormindo. Entendeu? Então, por exemplo, ele aqui tinha quanto? Aqui, ele tinha 15 de 20. Aí eu peço para ele dormir e aí ele fica com 20 de 20. Só que ele precisou de quantos turnos dormindo? 5 turnos, que foi exatamente o que ele ganhou de idade. Idade passou de 3 para 8. Beleza? Então o tempo que ele leva para dormir não muda diamantes, não muda limpeza, só aumenta a fome um pouquinho. Aumenta a fome? Não, os outros atributos permanecem inalterados. Então tenho que testar aqui. Por que a saciedade diminuiu 1? Talvez esteja errado. Talvez esteja errado. Eu rodo o teste já. Tudo bem. Tomar banho, a mesma coisa. Tomar banho maximiza a limpeza, diminui na energia, saciedade, etc. Para ele dormir, ele precisa ter perdido pelo menos 5 unidades de energia, senão ele não dorme. Ok? Então até aí todo mundo entendeu o que é para fazer com o bichinho, né? Manipular os atributos dele de acordo com as ações. Agora entra a parte legal, ó. Se algum atributo do pet atinge 0, o pet morre e ele não faz mais nada. Então, por exemplo, a gente vai brincar com ele. Brinca. Não quero mais brincar. Brinca. E aí, ele ficou tão sujo que ele morreu. Morreu de sujeira. Ok? Se você tentar brincar com um bicho morto e tiver ética, você não conseguirá. Porque se você não tiver ética, você consegue. Tá certo? Não dá para brincar com um bichinho morto, né? Também não dá para dar banho, não dá para fazer nada. Se você quiser, você pode criar um método empalhar. E aí você pode empalhar o bichinho morto. Mas aí fica na sua liberdade. E depois de empalhado na parede, aí você pode brincar com ele. Brincadeira. Vocês nunca viram não aqueles filmes que ficam os bichinhos empalhados assim? Eu nem sei se aquele existe ou é só filme. Será que aquele existe de verdade? É tipo com resina, né, que eles fazem. Tipo, é como se fosse resinado. Eu acho assustador aquilo, eu não gosto não. Vamos para o caso 2. Aqui eu criei um pet bem fraquinho, brinquei com ele, acabou a energia e ele morreu de fraqueza. Aqui eu criei um pet que era sensível à limpeza. Eu brinquei com ele e ele morreu. Ah, não, esse aqui morreu de fome, esse daqui morreu de fraqueza e esse aqui morreu de sujeira. Ok? Então, vamos entender como é que nós vamos fazer isso sem sofrimento. O objetivo é fazer isso daqui sem repetição. Então, aqui está o modelo básico, ó. Energia máxima, energia, fome, saciedade, diamanticidade e se ele está vivo ou não está vivo. Ok? Então, a gente tem alguns atributos básicos para poder alterar a energia, a fome e a limpeza. Os gets para obter os dados. E os métodos para brincar com os bichinhos, né? Brincar, dar banho, etc. Então vamos lá entender os modificadores de acesso.
Vocês já leram na apostila a parte dos modificadores de acesso? Algumas pessoas já leram. Já, né? Ok. Então, vamos entender a ideia do getSet e porque nem tudo tem get e set. Exemplo, bora lá. Você está criando uma conta. Public class conta. Aí você tem lá, a sua conta tem um saldo. Int float saldo. Se você não colocar nada de modificador de acesso, a visibilidade por default dele é visibilidade de, se não me engano, é visibilidade de pacote. Em Java é a mesma coisa que escrever isso daqui, package. Mas não, acho que nem existe. É visibilidade de pacote. Isso daqui está acessível para todo mundo que tiver no pacote. Deixa eu criar aqui uma outra classe. Espera, eu sempre troco isso daqui. Então a gente vai ter a conta e o banco. Rename banco. Então a minha classe pública não é mais a classe conta, vai ser a classe public class banco. O nosso banco vai ter as contas. Então o nosso banco pode criar conta, recebe new conta. E como esse atributo ele tem visibilidade no banco, tem visibilidade em outra classe, eu posso fazer conta.saldo recebe. Quanto é que você queria ter na conta? Eu sou abaixo dos 400, eu me contento com miséria, tudo bem. Só quero os 400 da bolsa. Ok. Isso daqui é o que a gente chama de... A gente está tendo um acesso direto às variáveis da conta. Só que muitas vezes isso daqui é ruim. Você não vai lá no ATM, só fazendo uma comparação bem esdrúxula, vai lá no ATM e tem uma opção lá, mudar saldo. Aí você, acho que eu vou acessar isso. Mudar saldo. Para quanto você quer que seja o seu saldo? Assim, quantos cabe aqui? 10 mil reais. Você não altera o seu saldo na conta assim. Como é que você altera o seu saldo? Transferências, operações de débito e crédito. Então, quando você não quer que o acesso a uma variável seja feito diretamente, você coloca ela como o quê? Private. Na hora que você define essa variável como privada, significa que dentro da classe conta ela pode ser acessada diretamente, mas fora da classe conta ela não pode. A partir de agora eu não posso mais acessar o saldo, que ele diz, olha, o saldo não é visível. Então como é que eu faço para acessar o saldo se eu não posso mais acessar o saldo? A gente cria caminhos, rotas alternativas para ler e para modificar. Para ler, por exemplo, a gente pode criar o get saldo. Esse get saldo retorna o quê? O saldo, que é do tipo float. Então agora, return saldo. Então se eu quero imprimir o saldo da conta, eu vou imprimir conta, ponto, posso fazer assim? Posso mandar imprimir o saldo desse jeitinho aqui? Não, por que eu não posso? Por que é que eu não posso? Eu acabei de dizer. Por que é que eu não posso alterar o saldo desse jeito? Porque ele está privado. O que é privado não tem acesso fora da classe. Então você não pode alcançar, invocar algo que é privado. Se eu criar um método aqui, public void fazer glu-glu. Quem é que fazia isso? Era o Sérgio Malandro? Por que isso veio à minha mente agora? Mistérios da mente. Glu, 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 glu. Eu posso chamar o método fazer glu, glu aqui na main? Posso. Eu posso vir aqui e conta ponto fazer glu, glu. Agora eu posso chamar o método fazer glu, glu? Private. Não, porque agora ele é privado. Eu só posso acessá-lo de dentro da conta. Por exemplo, eu posso chamar o método getSaldo aqui? GetSaldo? Posso, porque ele é público, então eu tenho visibilidade. Está dizendo que eu não estou usando.
Eu posso fazer com que toda vez que a pessoa pedir o saldo no ATM, o ATM faça glu-glu? Por que eu posso invocar o método fazer glu-glu aqui dentro da conta? Porque ele está dentro da conta. Dentro da conta, tudo que é privado eu posso invocar. Eu posso tanto acessar o saldo, que é privado, como o método fazer glu-glu, que é privado. O que eu não posso é invocar o que é privado fora da classe. Por isso que a gente diz que nós acessamos os métodos e atributos privados de forma indireta. Ou seja, você chama o getSaldo e o getSaldo faz a limitação de acesso para você. Então, por exemplo, vamos apagar isso daqui. Como é que eu faço para mudar o saldo? Aí você diz assim, professor, a gente faz aqui um... Ah, tá. Esse get é só um conceito, tá? O nome não existe nenhuma obrigação de ser get. Poderia ser pegar saldo, poderia ser obter saldo, poderia ser outro nome aí. Não, só saldo não, porque só saldo sem nada não é verbo. O ideal é que métodos sejam verbos. Pode ser pega aí o saldo. Pode ser qualquer nome. O conceito, o get, ele é um conceito. É um acesso indireto a uma variável privada. Ok? A mesma coisa é o set. Você poderia ter um método que altera o saldo. Set saldo, int value, saldo recebe value. Pronto. Agora, se você quiser modificar, o saldo da conta, você vai chamar aqui método conta.set saldo de botar R$500 na conta. Só que nem sempre você vai ter um set, porque às vezes o set não vai fazer sentido. Nós operamos nas contas com operações de crédito e débito. Você não opera na sua conta dando um set. Oi? Mas esses 500 ele vai estar aumentando ou ele vai estar retirando? Não. Esses 500 vão entrar no método set, vão cair para dentro do saldo. O saldo vai mudar para o valor que eu passei. Então agora o saldo é R$500. Esse 500 entra bem aqui e ele faz saldo recebe 500. Só que você pode pensar, não, eu não quero um método saldo. Eu vou alterar a conta através de operações de crédito e débito. Então eu vou ter um public void creditar. Creditar é colocar dinheiro na conta, né? Então eu vou fazer int não, float. Então eu vou fazer saldo mais valor. E aí eu vou, sei lá, dar aqui um sysout, eba, recebendo dinheiro. Outra opção que eu tenho fora o creditar seria o debitar. Égua tirando dinheiro para calorado. Tá vendendo ingresso, tá? Exato, e aqui seria menos. Qual é a ideia? Qual é a ideia do acesso indireto? No acesso indireto você tem controle sobre a mudança. Então, por exemplo, conta de aluno pode ficar negativa? O que é que vocês acham? Vocês conseguem sacar mais dinheiro do que tem na conta? Não. Hã? Algumas pessoas, dependendo da conta, elas têm... Eu nem sei como é o nome que eles chamam isso, né? Que você pode sacar e ele ficar negativo e depois você paga a taxa de juros. Como é o nome disso daí, meu pai? Sei não. Mas suponha que você quer impedir que a conta fique negativa. Como é que você faria aqui?
Primeiro, se você tentar debitar um valor maior do que o que existe, aí você diz, não foi possível debitar. Então você está tendo controle sobre as suas variáveis que você não teria se você permitisse que a pessoa fizesse isso. Saldo menos igual a R$1.000. Aqui você não tem controle sobre a variável. Aqui você tem controle. Aqui você pode dizer se o valor for maior do que o saldo, você pode muito bem dizer fundos insuficientes ou algo do tipo. Retorna e não tira o dinheiro. Então, essa é a ideia do get e do set. É restringir acesso, limitar acesso. Às vezes nem set você vai ter. Por exemplo, aqui eu poderia dizer, você não pode passar um valor negativo aqui, porque não faz sentido. Porque se você acredita um valor negativo, você está tirando dinheiro. Ou se você debita um valor negativo, você está inserindo dinheiro. Então, limitar isso. Outras coisas que você poderia fazer é, olha, a minha conta tem um ID. Private string ID. Eu tenho um get. Normalmente as IDEs, elas já vão ter opções de gerar get e set automaticamente, tá? Daqui a pouco eu abro no Eclipse e vocês vão ver. Você cria só os atributos, clica com o botãozinho direito e diz gerar gets e sets. Você seleciona quem quer gerar get e set, ele já expande todos os gets e sets para você. Mas é aquela coisa, se não tiver ação nenhuma de controle, se não tiver código nenhum, vai ser só mais uma carrada de código para os nossos escopos de pequeno projeto que não vai adicionar em nada. Oi? Mas aí põe o 7 acreditar e 7 acreditar ou deixa assim acreditar? Não precisa. Por exemplo, no ID, você poderia ter um public string get ID, que faz o que? Retorna o ID, e um public void set ID, que recebe string value. E aí você vai fazer this.id recebe ID. Agora eu tenho um get ID e um set ID. Desculpa. Tem um get ID e tem um set ID. Não, você não vai ter set saldo. Não vai ter set saldo. Porque você decidiu que você só vai alterar o saldo através de operações de crédito e débito, porque dinheiro não aparece magicamente. Dinheiro tem que de algum. Não precisa estar o 7 acreditar. Não precisa. Não, o nome do entidade é saldo. O que você não vai ter, public void set saldo. Saldo recebe velho. Por que você não vai ter o set saldo? Porque para esse contexto não faz sentido. Ok? Para esse contexto não faz sentido. Você não tem a obrigação de colocar o saldo. Se você quer aumentar o saldo, você usa a operação de creditar. Se você quer diminuir o saldo, você usa a operação de debitar. Não vai ter saldo mágico que vai mudar do nada. Mesma coisa. Se você quer mudar o ID, set ID. Se você quer obter o ID, get ID. Para que serve o get e o set? Por exemplo, você pode dizer, olha, no ID não podem ter números. ID não pode ter número. Não quero que o ID tenha números. Ou então eu não quero que o ID tenha espaço. Mais simples, né? Se você tentar passar um ID com espaço, ele não aceite. Aí você vai lá e set ID. Então, se value ponto contains, se o ID contiver espaço, ID inválido. Alterei o ID? Não. Se essa string tem espaço, ID inválido. Não use espaço. É espaço mesmo. Não use espaço. Entenderam a ideia do getSet? O getSet ele implementa uma lógica de controle sobre as variáveis, porque as variáveis não podem assumir quaisquer valores. E isso cai muito bem com o nosso projeto do
Tamagotchi. Porque o Tamagotchi ele tem várias restrições. Primeiro, todo método de... o atributo de limpeza, ele não pode ir além do máximo e não pode ir abaixo do zero. Então, se você dá acesso direto, você teria que ficar o tempo todo verificando isso. E comer? Comer vai adicionar 5 comer vai adicionar 5 na saciedade. Será que eu passei do máximo? Não passei do máximo? Estou no limite do máximo? Você não se preocupa com isso. Você manda 7 saciedade, passa o valor que você quiser, e o método 7 saciedade vai garantir que você não passa do máximo. Mesma coisa, brincar. Brincar você vai, ou qualquer outro método que você restringe a energia. Você manda decrementar a energia sem se preocupar se ela vai passar de zero. Porque quem é que vai garantir que a energia não vai passar de zero? É o 7 energia. Quem é que vai, entenda, definir que o bichinho morreu se a energia chegar a zero? É o 7 energia. É o 7 comer, é o 7 tudo isso. Então, no teu Tamagotchi, vou fazer só o modelinho aqui, tá? Tamagotchi. .java public class Tamagotchi. Ah, tá, escrevi errado. Botei um H. Tamagotchi. Ok. Então, no teu Tamagotchi, você vai ter, além de todos os... Olha, aprendi um comando novo, ó, sem querer. Além de todos os atributos que você já vai ter, você vai ter um método aqui, void set limpeza. Int value. E qual é o cuidado que você vai ter que ter? Se o novo valor for maior do que o máximo de limpeza, qual é o novo valor? Qual vai ser o valor atual de limpeza? Não, esquece, mas por exemplo, você diz assim, bota a limpeza aí para 30, porque eu lavei ele na máquina de lavar, então ele está bem limpinho, ok? Bota ele para 500, só que o máximo de limpeza que teu bichinho suporta é 50, então quanto é que tem que... O máximo de limpeza, você controla isso daqui. Qual seria o outro caso aqui? Se o valor for menor do que 0, quanto deve ser a limpeza? Você esfregou ele na lama assim, vai pegar a bolinha, bichinho. É 0, porque não dá para baixar de 0. Mas se por acaso a tua limpeza chegou a 0, o que é que vai acontecer com o teu bichinho? A live recebe false. Sujinho mais feliz. Não era uma propaganda de carro que tinha? O sujinho da Policar? É da época de vocês? Não. Mas eu fico imaginando quando eu estiver dando aula com 70 anos. Esse negócio da época de vocês. Não, essa assistiram. Essa geração nova é mó pai. Bora lá. Brincadeira. Ok? Então... beleza, temos o set limpeza. Então, como seria o nosso método, por exemplo, comer? Ou então brincar? Void brincar. Brincar vai alterar os atributos. Mas como? Por exemplo, se a energia de brincar reduz 4, nós teríamos set energia. Energia vai diminuir 4, não é isso? Set energia vai ser o get energia. Quanto de energia ele tem? Menos 4.
E o set energia garante que esse menos 4 não vai cair abaixo de 0. E se por acaso chegar em 0, o bichinho morre de cansaço. Então eu não tenho que empacotar toda a minha lógica aqui dentro do brincar. O brincar se restringe a definir o tanto que cada atributo vai mudar. E a mesma coisa eu faço para energia, saciedade e limpeza. E aí vai lá. Também deixa sujinho, então set limpeza vai ser quem? Get limpeza, a limpeza atual, menos brincar na lama. Brincar na lama gasta muita energia, gasta muita limpeza. Por exemplo, muito diamante. Energia, limpeza e alegria, como é o nome? Felicidade. Quais são os? Energia, saciedade e limpeza. Ganha diamantes. Ganha 7 diamonds. Get. Isso se ele não morrer, né? Se ele não morrer, ele ganhou muito diamante. Você poderia usar só o 7, não tem problema nenhum. Energia menos 5. Aqui não faz diferença. Limpeza menos 10. Aqui não faz diferença. Normalmente você exige o set e o get quando você está fora da classe. Então, por exemplo, você poderia, e é uma coisa que faria sentido, ter um Tamagotchi e ter uma classe jogo, ok? No jogo, o jogo teria um Tamagotchi, né, assim? Tamagotchi, pet, blá 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 blá. E no jogo você brinca com o Tamagotchi, ok? Então, se o brincar tivesse no jogo, brincar recebe um Tamagotchi, agora sim o método brincar exigiria o get e o set, porque o brincar não tem acesso às variáveis. O brincar não consegue acessar. O brincar eu faria o seguinte: pet.set energia. Como o brincar não tem acesso, como o jogo não tem acesso à energia, porque a energia é privado, aqui eu teria que fazer o quê? Pet.get energia. Acho que eu vou até mudar, fica até melhor isso assim. A gente tem o Tamagotchi, tem o jogo. A gente tem o Tamagotchi e o jogo interage com o pet. E aí até aproveita a ideia da motoca que a gente fez, né? Porque quando você cria um Tamagotchi, você cria um objeto e passa ele para ser salvo dentro do jogo, até que você troque de pet. Vou alterar o projeto para ficar assim, vai ficar legal. Entenderam a ideia do get e do set, pessoal? Existe a obrigação de todo atributo ter get set? Nem sempre. Em Java, né, isso aí é uma ideia de Java e não uma ideia de orientação a objeto. Em Java é meio que por padrão que tudo já vai ter get e set, mas é aquela coisa de funcionalidade. Para os projetos de vocês, só criem gets e sets se por acaso tiver algum sentido, porque senão vai ser só mais código que no fundo não está agregando lógica nenhuma de negócio, né? Não está agregando nada. É só você ter um negócio com 3 atributos que não serve para nada, aí você tem esse tamanho de código só por causa de um get e um set para cada um, ok? Então vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês não começaram a atividade de vetores ontem? Ok? Continuem a de vetores só enquanto eu vou trocar o Tamagotchi. E aí a gente já vai para a próxima. Eu já passo a ideia da próxima atividade daqui a 15 minutos. Deixa eu trocar o Tamagotchi enquanto eu estou lembrando. Continue aí a tarefinha de vetores de vocês.
Então vamos aqui para algumas nomenclaturas, tá? Quando eu faço aqui o diagrama, né, aqui é quase a ideia do ML, tá? Nós definimos aquilo que é privado com um negativozinho na frente. Então isso aqui significa que as variáveis são privadas, certo? E a gente define o que é público com um maisinho na frente. Normalmente os tipos no ML, eles vêm depois do nome da variável. Então a gente tem que diamantes é do tipo inteiro, idade também é do tipo inteiro, alive é do tipo booleano. Menos é privado, mais é público. E esqueci qual é o protegido. Qual é o símbolo do protegido? Esqueci agora, depois eu lembro. E aí a gente tem agora esses métodos públicos, que são o setEnergy, o setHungry e o setClean, que recebem valores que são do tipo inteiro, e retornam nada. Ok? Então a gente tem os métodos e os atributos. Por exemplo, eu poderia aqui já criar o construtor, ou pelo menos indicar o construtor. Qual é o construtor do Tamagotchi? O construtor do pet, ele recebe o que? Recebe a energia máxima, energy max, que mais? Hungry max e o clean max. Recebe tudo isso. A saciedade, né? Fome máxima. E todos os gets, normalmente a gente não coloca get em UML. Então aqui eu poderia dizer que nós temos todos os gets são públicos. Ok? Então tá aqui o nosso pet. Eu chamei de pet, nem chamei de Tamagotchi. Então o jogo ele possui um objeto pet, da mesma forma que a motoca também tinha. Um objeto pet que é privado. E nós temos o método iniciar, que inicia o jogo passando um pet. Nós temos o método brincar, que a gente brinca com o nosso pet. O método dar banho, comer e dormir. Todos eles são métodos públicos. Show. Sleep. A gente também tem o método show toString. Pronto, então aqui a gente tem um jogo, mesma ideia da motoca. Você cria o Tamagotchi, coloca ele dentro do jogo no iniciar, só que aqui, mesmo que ele morra, ele está lá dentro do jogo, a não ser até você iniciar um outro Tamagotchi. Ok? Então o Tamagotchi está lá. Minha sugestão, dei um nome para o bichinho,
ok? Eu não coloquei aqui porque, tipo, o nome, ele meio que não é, a gente não dava nome para eles. A gente dava nome, por exemplo, eu lembro que eu dei nome pro meu, sempre dava, mas você não coloca o nome no sistema, né? Aquela coisa pessoal. Eu ainda lembro do meu primeiro hack de computação, que foi justamente com o Tamagotchi. Eu estava no P100, né? Tinha... O quê? O quê? Eu lembro, eu estava no P100, nunca esqueci. Eu acho que isso era virada de ano, estava com os meus pais. Eu lembro, era tudo cinza. Eu não estou frescando não, estou falando sério. De tão forte que foi a experiência. E eu estava com o meu bichinho lá. Eu já tinha esperado tipo 4 dias. E aí ele tinha virado um triceratops. Ele começava ovo, aí se você cuidasse dele um dia, o ovo crescia, e se você cuidasse dele outro dia, nascia um bebezinho dinossauro. Se você cuidasse dele mais um dia direitinho, sem deixar ele morrer de fome nem nada assim, aí ele se tornava um bebê dinossauro que era perceptível, você sabia o que é que ele ia ser, aquele que voava, não, pterodáctilo, um triceratops ou um tiranossauro, alguma coisa assim. E aí você podia cuidar dele 10 dias, ele ia crescendo, envelhecendo até que ele morria de velho. E aí eu não gostava do triceratops, eu queria um tiranossauro. E eu tinha que esperar ele ter 4 dias de vida até ele crescer. E aí o que eu fazia? Se por acaso não era eu esperava 4 dias, se não viesse o tiranossauro, eu brincava até ele morrer. Entendeu? Eu brincava até ele morrer, eu inicializava um novo ovinho e cuidava dele mais 4 dias. E eu nunca esqueço desse dia. Eu pensei, ele só cresce todos os dias na virada de um dia para o outro, né? Tipo assim, meia-noite o ovinho crescia. Era tipo, eu estava esperando, e aí quando deu meia-noite, o ovinho cresceu. E eu pensei, e se eu mudar o horário para 11h59, o que acontece? Aí eu mudei o horário para 11h59, fiquei esperando 1 minuto, aí o ovinho cresceu. Aí até então... A gente tem a noção, enquanto criança, que os sistemas tecnológicos, eles são como deuses, né? Aquela realidade que você não consegue controlar, onde o sistema tecnológico ele sabe, você só obedece. Naquela hora que eu quebrei o paradigma da minha mente, né? Meu Deus! Agora, eu sou o Deus do Tamagotchi. E aí aí no instante eu consegui meu tiranossauro, eu joguei o Tamagotchi fora e nunca mais brinquei na vida. Porque perdeu a graça. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Beleza? Então, esse é o Tamagotchi. Esse é o Tamagotchi. E vocês vão fazer o Tamagotchi. Tá? Pronto. Então a gente já tem como atividade uma atividade dos vetores, a outra atividade do Tamagotchi. E a gente tem uma outra, que é essa daqui. Quando vocês já tiverem feito os vetores e tiverem craque nos vetores, sim, só uma sugestão. Não vejam as respostas, ok? Todos os projetos, eu digo logo de cara para ninguém dizer, meu Deus, eu sou um hacker, eu achei onde é que estão as respostas. Todos os projetos, eu já subo eles com as entradas testadas e os códigos testados. Então, por exemplo, e às vezes eu coloco até as respostas aqui no final, tá vendo aqui as respostas. Mas não é porque você tem as respostas que você deve ver, porque se você vê as respostas, eu sugiro que você me diga, porque eu não posso mais lhe dar todos os pontos. Entendeu? Você ganha só 4 pontos. Você, isso é porque eu tive muita dúvida, tudo bem? Aí você é para resolver as dúvidas na interação humano-humano. Manda lá no nosso Discord, pergunta para monitoria, chega para o seu colega para pedir ajuda e não assim, tá certo? Então, todos eles têm respostas, né? Então não olhem as respostas, tá certo? Então bora lá. Próximo projeto, que é o projeto
O Tamagotchi e o vetor é para vocês entregarem até a semana que vem, porque eles têm prazo de 1 semana. Quando terminar ele, aí vocês começam o da agência bancária, porque a ideia da agência bancária é 2 classes, só que a gente tem que uma classe tem um vetor de elementos de outra classe. Por exemplo, nossa agência bancária, aí já começa a trabalhar com o que a gente já viu hoje em sala, tá certo? Ela é um pouquinho mais chata, porque ela já vai envolver vetores, laço, né? Métodos de talvez get set. Então essa daqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho, tá? Então bora lá. Iniciar a conta passando o número da conta. Se a conta já existir, inicia uma nova conta. Você vai ter que fazer saque, depósito e tarifas. Saque não pode deixar a conta negativa, mas tarifas pode. Então você não consegue sacar mais do que você tem na conta, mas eu consigo fazer uma tarifa lá de R$5 de manutenção e a sua conta vai ficar menos 5. Até aí tudo beleza, né? Ok, então bora lá. A gente tem o extrato. O extrato, ele retorna tudo o que aconteceu na conta, desde a sua abertura. Então, quando você pede o extrato, ele vai dizer que teve um saque de R$5, teve um depósito de R$15, teve uma tarifa de R$3 e teve um estorno, que é quando você vai lá e estorna a tarifa, você cancela uma determinada tarifa e devolve o dinheiro para a pessoa. Os saques, eles por default têm valores negativos, porque eles diminuem a conta, e os depósitos valores positivos, ok? Então, como é que a gente modela esse negócio aqui, ó? Uma operação, tá vendo? Uma operação que pode ser um saque, um depósito, uma tarifa ou um estorno, ele tem um índice, que é um número dado sequencialmente. Ele tem uma descrição, que é o, sei lá, o valor, perdão, estou bugado já. Ele tem uma descrição que pode ser tarifa, estorno, saque. Ele tem o valor, que é o valor da operação, e ele tem o saldo remanescente daquela operação. Quando você puxa o extrato, não é assim que vem cada uma das linhas? Depósito, a operação número tal, a operação número 5, depósito, R$5, o saldo remanescente foi 234. Aí saque, menos 10, saldo remanescente R$225. E aí você vai tendo várias operações, ok? Então, como é que fica a nossa interação? Você inicia a conta, beleza, saldo 0. Você deposita R$100, deposita menos 10. Você não pode depositar menos 10, né? Porque não faz sentido. Então, menos 10 não foi depositado. Quanto é que você tem na conta? Conta índice 100, eu tenho R$100. Aí você dá um saque de R$20 e é tarifado de R$10, porque o teu banco, tipo assim, entrou no banco, primeira operação você vai receber uma multa logo de R$10, só para poder iniciar. Eu também não queria esse banco não, mas vamos lá. Se você mostrar quanto é a conta, vai ser R$70. Por quê? 20 do saque e 10 da tarifa, R$70. Se você tentar sacar 150, saldo insuficiente. Você saca 30, mais 5 de tarifa, porque você pediu o cheque especial. Deposita R$5, mais 1 de tarifa. Esse banco é muito ruim. Tudo bem. Se eu mostrar o saldo, R$39, porque teve todos os débitos, tá? Se eu pedir o extrato, olha que lindinho. Abertura foi a primeira operação. Isso. Depósito, saque. Saquei menos 20, ficou 80. Saquei menos 10, ficou 70. Saquei menos 30, ficou 40. Saquei menos 5, 35. Depositei 5, 40. Menos 1 de tarifa, 39. Tudo bem até aí? Todo mundo entende o que é para fazer, né? Isso daqui é só um jogozinho de FUP. Se eu quiser só as últimas 2 operações. Então você tem o teu vetor. Olha os vetores já aparecendo, né? Daqui a pouco a gente entende como é que modela.
Vamos entender como é que a gente modela só daqui para cá. Então, a gente já viu que na nossa conta a gente tem um saldo e a gente tem um número de conta. E a gente tem um vetor de operações. Toda operação que você faz, debita aí R$5. Se essa operação for bem sucedida, você tem que registrar em algum canto que você mexeu em R$5. E você vai ter que registrar o histórico dessa operação. Então, se você tinha R$100 e sacou 50, você tem que adicionar no extrato uma nova operação. Extrato.add, nova operação, que é a operação 5, que a última tinha sido 4. Qual é a operação? Saque. Qual é o valor? Menos 50. E qual é o saldo atual? Menos 50 e pouco. Deixa eu só alterar logo isso daqui. Então, a tua agência bancária, a tua classe operação, ela vai ter esses atributos e vai ter pelo menos um construtor. Operação. E o construtor vai receber o quê? O índice, a descrição, o valor e o saldo. Ok. Beleza. Tô pensando se esse projeto tá dando um salto maior do que as pernas. Que o ideal era que a gente tivesse mais uma aula para poder exercitar, que é o tempo que eu não vou ter, que a gente vai acabar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Qualquer coisa vocês pedem ajuda lá e eu vou ajudando. Ok? Então vamos lá. Ok. Então, quando você faz um saque, é bom que eu já vou fazendo aqui, tá? Fazendo aqui para ajudar vocês. Cadê? Open. Esse daqui é o nosso. Não, o nosso não é esse não. O nosso é esse. Code conta. Eu posso fazer aqui, pronto. Tá aqui o nosso banco. Tá vendo a nossa conta? Nossa conta tem uma classe operação. A operação tem todos aqueles atributos e tem um construtor. Operação que recebe um ID, uma descrição, o que mais? Um valor e um saldo residual. Então, quando você fizer um creditar, se por acaso deu certo creditar, além de creditar, você tem que adicionar a operação que você fez. Então, você vai lá no teu vetor de operações e adiciona uma nova operação, que foi uma operação de quê? De crédito. Nova operação. Aí você vai precisar de um ID para ela. O nome da operação é crédito, o saldo, ou sei lá o que você vai colocar. O valor que ela fez, como eu creditei o valor, eu coloquei na conta, é valor. E qual é o saldo residual da operação? É saldo. Então você vai empacotando as coisas. Quando você estiver sacando, você vai adicionar no vetor de operações uma operação. Só que o nome dessa operação vai ser saque. E no saque o valor é negativo. E você coloca o saldo remanescente. Entendeu? Então você vai empacotando as coisas. Ficou um detalhezinho aqui que vai ser interessante pra gente, ó. Percebe que cada operação ela tem um ID distinto, ó. Primeira operação 0, segunda operação 1, terceira operação 2, quarta operação 3.
e você não está salvando esses IDs aqui na classe operação, quem é que vai controlar qual é o ID da próxima operação? O que é que vocês chutam aí? Quem é que sabe qual é o ID da próxima operação? Resposta ideal é quem cria a operação. Quem é que dá o nome para os filhos? Os pais. Os pais que geram, é eles que dão o nome. A mesma coisa. Quem estiver dando unir a operação é que tem a responsabilidade de saber qual é o ID dessa nova operação. Então, o que é que quem é que está criando as operações é a classe conta. Então, conta tem que registrar em algum local qual é o ID que ele deu para a última operação. Por isso você pode ter um atributo chamado NextID. A conta começa dizendo, o próximo ID é o 0, que é o abertura, né? Aí você cria uma operação, vai lá e papapá. Quando você faz um crédito nesse, qual é o valor que vem para cá? NextID. Só que como você criou uma nova operação, o que é que você tem que fazer com o ID? NextID mais um. Que aí quando você for fazer uma operação em outro lugar, o que é que vai acontecer? O ID já vai estar um elemento a mais. Você pode empacotar isso daqui, porque imagina que se em algum local você esquece esse mais um, o que é que vai acontecer? Vai bugar tudo, né? Porque vai ficar descompassado. Então você pode empacotar essas ações olha que legal, private void, como foi o nome que a gente colocou aqui, private nova, adicionar a operação, push operation, add operação, que recebe a mesma coisa, o nome da operação e o valor. Olha como ficou mais simples. Adiciona uma nova operação aí, que é um débito de R$5 ou de débito de menos 5. E aí ele já faz tudo isso daqui que ficaria replicado em vários lugares. Creditar, debitar, transferir, etc. Então tudo isso daqui pode sair daqui e vir para cá. Vou adicionar uma nova operação, usar o NextID, o saldo vai ser o saldo atual que acabou de sobrar da operação, o nome vai ser nome e agora não tem mais o perigo de eu esquecer de incrementar o ID. Então agora eu posso vir aqui no meu crédito e dar um des.adicionar operação, que foi um débito, ou um crédito, ou um saque, ou sei lá o que, crédito de R$5. E aí o meu método vai fazer o que? Todo o resto, porque aqui a chance de eu me repetir, ou errar, ou esquecer um ADD, ou passar um saldo errado, é muito menor. Então a ideia da orientação a objeto, a ideia da programação em geral, é que tudo que você está repetindo, a mentalidade é essa. Se para alterar uma funcionalidade você precisa alterar em mais de um local, está errado o seu código. Você deve isolar as coisas de forma que, se você precisar alterar uma funcionalidade ou alterar um comportamento, você não precisa saber em todos os locais onde você tem que alterar para isso estar replicado. Você altera em um único local. Então, se por acaso alguma coisa dessas mudar, você vai alterar só aqui. E todos os outros vão só utilizar. Agora eu não preciso mais desse catatal de coisa. Basta eu dizer o quê? Des.adicionar operação. Aqui eu fiz uma operação de débito e o valor foi menos 5, que diminui R$5. Entenderam como é o jogo? Se eu adicionar uma tarifa, a mesma coisa. Se eu fizer um estorno, a mesma coisa. E a gente concentra todo o comportamento das operações aqui nesse carinha. Então, se foi isso, vocês vão ter dificuldade? Vão, que é normal. Eu vou estar lá para ajudar? Sim, pelo Discord. Ok? Então, compactamos duas aulas em uma, porque a gente não vai ter como ficar praticando em sala, mas vocês conseguem. Vocês são quase Power Rangers. Hã? O quê? Falta vocês passarem na disciplina. Professor, não seja otário.
Vocês vão passar. Deixa eu consertar aqui. Então bora lá. Notas. Vamos lá para a planilha de notas. Ok, então a gente tinha esse trabalho daqui. Não, esse aqui é funcional. RC, frequências, PDD, notas. Pronto, agora tá certo. Ler o capítulo 5. Projeto semelhante à moto. Então aqui a gente já tem o mestre dos vetores. A gente já tem o oh my god, o patch. Como eu gosto de escrever. Patch. E a gente já tem o... Meu nome? Conta. A conta. Então, bora lá. Vocês estão vendo as notas de vocês aqui? Agora elas vão cair. Porque quando a gente bota um monte de atividade obrigatória... Oi. O teu tá no último lá? Ah, tá. Peraí. Tu tá com um na disciplina. Ok. Então vamos lá, pessoal. Por que é que fez esse impacto tão terrivelmente horrível? Porque os trabalhos, eles valem muito mais do que as outras coisas. Então, quando a gente coloca, por exemplo, só aqui a gente tem mais peso do que todo o resto da disciplina que a gente viveu até agora. Vocês querem que eu diminua aqui? Tipo, 5, 15, 20, 25, 50. Ok. Então, o que eu vou fazer? O que é que a gente pode negociar? A gente faz o seguinte: o vetores é importante, tem que dar o gás para fazer mesmo, porque vocês chegam com muita deficiência. O Tamagotchi, ele é legal, principalmente porque a gente já deu a base todinha para fazer. Esse daqui é mais chatinho mesmo, tá? Então, qual é a ideia? Vocês entregarem esses dois até semana que vem. Então, o prazo de entregar esses dois é semana que vem. Porque senão, vocês vão esperar para fazer só na última semana, fazer tudo.
porque é assim que a cabeça de aluno pensa, porque eu já fui aluno. Então, prazo de entregar eles dois é na época de aula mesmo. Então, a gente tem no máximo até sexta-feira para entregar as atividades, essas duas. Então, eu vou colocar aqui o limite, vai ser próxima sexta, que vai ser dia 20. Então, essa daqui é dia 20. E esse outro aqui é para quando a gente voltar das aulas. Cadê? Quando a gente voltar para as nossas aulas no dia 26. Só que eu não ia receber, eu ia poder receber metade do trabalho, mas eu quero que vocês aprendam a usar as ferramentas. Então, por exemplo, tem muita gente. Deixa eu abrir aqui só para vocês olharem, tá? Olha como é que o pessoal utiliza. Então, é uma aluna, ela dizendo que estava se sentindo um boneco de massa. Vocês tanto podem botar o print do código, tá certo? E aí você já mostra a mensagem de erro e dá para interagir e tal. Ou vocês podem ir direto no Facebook da monitoria. O Facebook da monitoria é muito movimentado, né? E colocar lá o bug que está dando, como é que faz isso, ou que você não está entendendo alguma coisa, e lá a gente ajuda e os monitores ajudam. Então, não é por falta de suporte, ok? Então, leiam o material da apostila para não chegar tipo desorientados. Os muitos amigos de vocês, se vocês forem amigos reciprocamente, avisem que tem atividade para fazer. Peçam para eles verem os vídeos, porque se eles não virem os vídeos, eles não vão conseguir fazer as atividades, porque eles vão chegar, o que é para fazer? Vão ficar eguando. Você entender, você fazer o Tamagotchi do jeito certo é fácil, porque os get set já vão empacotar a lógica todinha, o código vai ficar curtinho, tipo assim, 170 linhas, 180 linhas. Mas é curtinho, entendeu? Porque é muita coisa repetitiva. Agora, se for para fazer ele do jeito errado, ele vai bater em 300 linhas. Porque todos os métodos, por exemplo, comer, você vai ter que testar tudo dentro de comer. Será que ele comeu e morreu? Será que ele comeu e passou do limite? Não pode passar do limite. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa para todos os atributos. E é totalmente inviável. Entendeu? Então, só o método comer, ao invés de 6 linhas, vai ter 40, 30. Porque você vai ficar replicando ações de teste desnecessárias em todos os locais. Ok? Avisem para os colegas de vocês, colhem neles e peçam para eles não imaginarem que porque não vai ter aula na semana que vem, a gente tem 2 semanas de feriado, porque senão vão lascar a disciplina inteira. Ok? Eu não sei se eu já me dei uma agonia quando... Vou até parar de gravar. Já me deu uma agonia quando começaram a falar, e hoje a direção